Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 48 e nessa aula nós vamos dar continuidade à remediação de lavagem por etanol, lavagem de fase residual por etanol. Na aula inicial nós apresentamos para vocês o conceito e as formas de se conseguir essa remediação. Na aula de hoje nós vamos mostrar para vocês resultados dos testes e o desenvolvimento da técnica em si. Na aula de hoje nós vamos mostrar a primeira parte do nosso trabalho, quando nós fizemos uma tentativa de deslocamento estável para a remediação da fase residual de El Nepo. Por quê? Porque se eu coloco o etanol é menos denso do que a água, o que vai acontecer? À medida que eu desloco para baixo com o etanol tende a permanecer sobre a água e ele vai varrendo, a eficiência de varredura do etanol tende a ser grande e nós vamos limpar a fase residual. Ao menos essa é a nossa intenção. Quando nós fizermos esse experimento, na figura que vocês podem observar, nós iniciamos no mesmo modelo bidimensional como nós fizemos os vazamentos nas aulas anteriores, nas aulas 45, 44, vocês podem ter essas informações. Nós fizemos a mesma coisa para o experimento do etanol. Ao fazermos isso, na nossa expectativa de ter esse deslocamento estável, como eu mencionei a vocês, qual foi a nossa surpresa ao observar que esse deslocamento estável não se observava na prática? Por que isso? Vocês vão poder observar aqui uma informação extremamente interessante. Vejam aqui nesse diagrama ternário aqui. Eu tenho os pontos A, ponto B, ponto C, ponto D. Quais são essas fases aqui? O ponto CD são duas extremidades de uma linha binodal. Ou seja, se você tiver informação, quiser mais informação sobre o que é uma linha binodal, por favor, refira-se ao diagrama ternário no nosso curso, baixe essa aula e você vai ter esclarecimento a respeito disso. Eles estão então numa fase mais oleosa e uma fase mais aquosa. Tem uma composição com mais água, uma composição com mais gasolina, mas ambas têm três compostos: gasolina, água e etanol. Gasolina, água e etanol, só que elas têm composições distintas e essas composições ainda mantêm fases separadas. Então eu tenho aqui C e D como dois compostos que se encontram nos extremos de uma determinada linha binodal. Aqui em cima eu tenho A, eu estava injetando etanol puro. O etanol puro está exatamente no vértice do nosso diagrama ternário, ele passa sendo injetado. À medida que ele encontra gasolina e água, ele vai fazendo esse caminho e ele se abre em fases separadas, como nós vemos nesse diagrama aqui. Então, interessante que o nosso objetivo era fazer com que a gasolina passasse a ser deslocada e a fase, na verdade, a tensão interfacial fosse sendo reduzida e ela virasse fase única e nós pudéssemos remobilizá-la. Com isso ela fluiria e poderia ser bombeada para fora. Olha, o interessante é que ao fazermos isso aqui, nessa fase, nesse ponto B aqui, onde nós temos ainda água, né? Nessa fase aquosa aqui, o que acontece? A fase aquosa formada, nós vamos ter duas fases formadas com a mistura de etanol. O etanol está encontrando, à medida que ele desce, ele encontra fase residual envolta por água, fase residual de gasolina envolta por água. Então ele vai se misturar, separa em duas fases, uma fase gasolina e uma fase água. Quando eu comparo as densidades da fase água e da fase gasolina, o que vai acontecer? Se eu olhar no meu diagrama aqui, a fase água vai ter uma densidade maior. Então, naquele momento ali, entre as duas fases, a hora que ele separou
as duas fases. Essa fase de água tende a ter densidade um pouco maior, e como ela tem densidade um pouco maior, ela preferencialmente desce antes. Por quê? Porque a gravidade vai ser maior sobre a fase aquosa. Com isso, nós temos aqui, como mostra esse pequeno diagrama, nós temos uma instabilidade local. Essa instabilidade local gera um caminho preferencial pelo fluido mais denso. À medida que o etanol está invadindo, o etanol também é mais denso do que a fase residual de gasolina, que pode estar até remobilizada. Ela deixou de ser residual, mas ela ainda está em fase separada. Como eu tenho uma competição de densidades, eu tenho um contínuo aqui do etanol com essa fase misturada com água e uma densidade maior, o etanol tende a passar por dentro dessa fase residual, no caminho onde ele abriu o caminho, e ele forma o que a gente chama de finger, um caminho preferencial. Então, ao invés de eu ter um deslocamento estável, que o deslocamento estável me dá a maior quantidade possível ou seja, a maior eficiência possível de varredura. Eu estou varrendo todos os poros se eu tivesse esse deslocamento estável. Entretanto, essa diferença de densidade entre o etanol sendo mais denso do que a fase remobilizada de gasolina faz com que o etanol perfure ou atravesse, perfurar não é um termo adequado, mas ele vai criar um caminho preferencial, vai formar um finger, e com isso o nosso bombeamento lá embaixo vai passar a extrair somente o etanol que flui por esse caminho preferencial. Todo o etanol que eu estou colocando tende a fluir por isso. E com isso, a eficiência da remediação fica extremamente prejudicada e nós tendemos a varrer por fora algumas áreas e manter áreas não remediadas no meio, e nós não conseguimos fazer a remediação. Dessa forma, a falta de eficiência por causa dessa instabilidade local nos indica que esse caminho não é um bom caminho. Na próxima aula nós vamos mostrar para vocês então a solução por injeção de etanol de baixo para cima, para ver se nós conseguimos contornar esse problema da instabilidade local e tornar muito mais eficiente a nossa remediação.